Livro Porcos na Sala, capítulo 3, Combate o Bom Combate. É uma revelação despertadora à igreja de hoje a descoberta de como Satanás está bem organizado e como ele está operando sistematicamente contra nós. Assim como a maioria de nós foi instruída de que é dever de todo crente testemunhar Jesus e foi treinada e levada a testemunhar, assim também nós somos instruídos que é também dever de todo crente ser um soldado ativo na luta espiritual. Quantos cristãos têm sido treinados na destruição de fortalezas, ou resistir ao diabo, ou como lutar contra principados, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais das regiões celestiais? Como soldados cristãos, devemos adquirir conhecimento prático. Durante a Segunda Guerra Mundial, fui instruído nas armas e nas operações táticas que iria usar contra o inimigo. Hoje, o exército de Deus está na primeira fase de seu treinamento. Estamos aprendendo como ser soldados cristãos e combater o bom combate. Efésios 6,10 nos exorta a tomarmos toda a armadura de Deus e a resistir às ciladas do inimigo. A palavra cilada no grego significa seguir de perto, por método e plano acertado, usando fraude, astúcia e malandragem. Satanás tem um método, um plano já pronto para vencer cada um de nós, junto com a nossa família, igreja, comunidade e país. Deus tem providenciado armas para nossa proteção e para nossa luta ofensiva, assim como podemos resistir a todo assalto contra nós e lançar um ataque para derrubar o inimigo. A ênfase deste livro é a libertação pessoal. É o ponto de partida nessa guerra espiritual total. Ao enfrentar o inimigo no nível da libertação pessoal, estamos lutando na linha de frente contra as tropas de Satanás. Os oficiais superiores de Satanás ficam atrás dele e devemos enfrentá-los antes de que a batalha chegue ao fim. O primeiro objetivo nessa luta é a libertação de si mesmo. Será que todos necessitam ser libertos? Pessoalmente, não estou a par de que haja alguma exceção. Enquanto temos andado na ignorância e nas trevas, o inimigo tem contaminado cada um de nós. Devemos aprender como tirá-lo e como continuarmos livres dele. Falar em voz alta aos demônios, isso procede? Isso pode parecer tolo e sem graça, até você estar acostumado com isso. Mas é uma tática eficaz e necessária na luta espiritual. É óbvio que alguém tem que falar, a fim de expulsar os demônios. Devemos também falar aos demônios que estão assaltando de fora. Por exemplo, vamos supor que um demônio fale à sua mente. Fulana acha que você é muito estúpida. É assim que os demônios falam na nossa mente. É a maneira que eles plantam as sementes de rancor e suspeita. Você pode aprender logo a distinguir entre aquilo que é de você, aquilo que é de Deus ou aquilo que é de Satanás. Ao demônio você pode falar neste termo: você é mentiroso, espírito maligno. Rejeito este pensamento sobre meu amigo. Minha mente está sob a proteção do sangue de Jesus. Desligo você dos meus pensamentos e ordeno que você me deixe agora, em nome de Jesus. Este é um exemplo de como resistir ao diabo. Sabemos que a Bíblia nos diz resistir ao diabo, mas talvez não tenhamos a menor ideia de como pôr em prática esse princípio. Quaisquer que sejam suas palavras, vocalize sua posição em Jesus e resista aos demônios, pelo uso do nome de Jesus e pelo seu sangue. Os demônios são transgressores e têm de fugir quando são resistidos dessa maneira. Não deixe de mandá-los embora mais de uma vez, eles são teimosos. Resista-lhes até que sua mente esteja em paz. Estude com cuidado o capítulo 6. Como determinar a necessidade de libertação? Seja honesto consigo mesmo. Peça a Deus que o ajude a reconhecer onde e como os demônios ganharam acesso ao seu corpo. Não quero dizer que você tem que ruminar seus pecados do passado e nem os momentos infelizes que já passou. É simplesmente para reconhecer que os demônios se aproveitam dos pecados e das circunstâncias em sua vida, de modo que esses transgressores possam ser expulsos e as portas possam ser fechadas para eles. Procure a ajuda de alguém que tenha conhecimento no Ministério de Libertação no local onde você mora. Qual tipo de ajuda é muito mais predominante nos dias de hoje do que há alguns anos, e Deus está levantando muitos outros para ensinar e para ministrar nesse setor. Se por acaso não há esta ajuda em seu alcance, ore para Deus providenciá-lo. Reúna-se com outros membros do corpo de Cristo. Talvez o Senhor dirija vocês a aprenderem como ministrar uns aos outros. De qualquer modo, o Ministério de Libertação tem de ser restaurado à igreja. É um ministério da igreja tanto quanto da pregação, da oração e da cura.
Jesus realizou todos esses ministérios e mandou a igreja continuá-los. Comece com a prática da autolibertação. Escolha uma área da sua vida em que você sabe que existe perturbação demoníaca e mande os demônios embora em nome de Jesus Cristo. Ao ver que você está renunciando absolutamente aos seus pecados e falando com fé, os demônios responderão: não os deixe ficarem sem oposição mais um dia. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14:17. Esta é a herança de Deus para você agora. Em muitos lares hoje em dia, ainda que o marido, a esposa e os filhos professem a Cristo, ainda há contenda, há divisão, confusão, caos. E já é a hora do diabo ter a sua parte de culpa e também está na hora das famílias aprenderem a como expulsar o diabo dos seus lares. O ponto de partida ideal para ganhar a vitória é o seguinte: cada membro da família tem que se comprometer novamente com Jesus e, em seguida, tem que ter a ministração de libertação de cada um. Uma coisa formidável aconteceu em uma igreja que a nossa equipe teve a oportunidade de ajudar. O próprio pastor tinha instruído muito bem o povo sobre o princípio da liderança do homem no lar. Um por um dos homens chegaram à frente para marcar a hora da libertação deles e de sua família. Este ministério era de tamanha importância para eles que os chefes de família tiraram licença do serviço e os filhos faltaram às aulas no colégio para não perder a hora marcada com a equipe. É assim que deveria ser, as famílias serem encorajadas a conhecer a libertação através da experiência em conjunto. Quando a família inteira está cooperando e levando em consideração o outro, o diabo é vencido logo. Mas alguns lares têm obstáculos maiores, porque nem todos os membros da família confessam Jesus. Alguns não têm interesse nenhum nas coisas espirituais. Se por acaso existe somente um membro da família preocupado pelo bem-estar do lar, então o que pode ser feito? Os problemas da senhora Jean foram típicos de muitos que eu tive a oportunidade de aconselhar. Ela estava se esforçando para viver com Cristo, mas seu marido resistia por completo. Ele brigava com ela se ela insistisse em ir à igreja, assistir o culto. Ele bebia e jogava. A senhora Jean disse que ele era grosseiro e violento. E estava com medo do que ele poderia fazer contra ela e seus filhos. Os 3 filhos já estavam demonstrando os efeitos do tumulto em casa. Eles estavam com medo, inseguros, nervosos. A senhora Jean orou muito pelo marido, mas ele só piorou, em vez de melhorar. Ela estava planejando divorciar-se. A senhora Jean aceitou a libertação para si mesma. Sabíamos que seria difícil ela conservar sua libertação completa enquanto a atmosfera ao seu redor continuasse agitada, mas sabíamos também que ela poderia ficar livre do medo e das pressões. Ficou resolvido que entraríamos numa luta espiritual contra os demônios que estavam controlando a vida de seu marido e o estavam separando da verdade espiritual. Combate não é oração. É um acréscimo à oração. Não há razão nenhuma em se pedir a Deus alguma coisa que Ele já concedeu. Deus nos deu poder e autoridade sobre o diabo. Não devemos esperar que Deus tire o diabo de nossas costas. Ele já derrotou Satanás e nos deu a capacidade e a responsabilidade necessária para tomarmos conta de nós mesmos. Esta verdade é uma revelação a muitos crentes e chega como boas novas. Não é de se surpreender que muitas orações fiquem sem respostas. Devemos pôr fim aos pedidos que já têm resposta e começarmos a usar aquilo que Deus já nos deu. Nós iniciamos então um combate espiritual a favor da senhora Jean. Ela aprendeu como lutar no combate espiritual através de experiência e como continuá-la por si mesma. Nós dizíamos: vocês, espíritos imundos que estão atrapalhando o Sr. J, tomamos posse da autoridade de vocês no nome poderoso de Jesus Cristo. Vocês querem destruir este lar, mas não permitiremos. Cremos na nossa posição e nos nossos direitos. Amarramos vocês em nome de Jesus Cristo. Tirem suas mãos da vida dele. Desligam-se de sua vontade e que ele possa viver livre para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Dentro de pouco tempo, o Sr. J já tinha se modificado completamente. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele experimentou o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Logo, a família frequentava a igreja junto, e o Sr. J tomou seu lugar como líder espiritual de sua família. Não quero dar a impressão de que todas as lutas espirituais terminam tão cedo e tão vitoriosas como a do casal, mas tenho visto muitas vitórias através de lutas espirituais que passam a ser espantosamente eficazes. Outras batalhas levaram mais tempo e algumas ainda estão de pé, meses depois de iniciadas. A luta espiritual a favor de outra pessoa não significa um controle da vontade daquela pessoa. A luta amarra o poder demoníaco, libertando a vontade da pessoa e capacitando ela para tomar decisões por si mesmas, sem interferência demoníaca. Os demônios não são expulsos da pessoa, mas o poder deles está amarrado por um tempo. Esse tipo de luta está em pleno acordo com o princípio de luta espiritual mostrado em 2 Coríntios e Efésios 6:12.
Essas passagens ensinam que a nossa luta é contra inimigos espirituais e devem ser combatidas com armas espirituais. É inútil e errado ficarmos envolvidos em encontros de carne contra carne. É melhor falar em voz alta aos poderes demoníacos ao enfrentá-los, mas não na presença de pessoas endemoniadas ou abertamente na presença de outros que talvez não gostam e não entendam aquilo. Não é absolutamente necessário falar em voz alta. Pode ser feito no seu espírito. E isso pode ser feito na presença de quem está sob o poder do inimigo. Deveria ser o alvo de todos os lares manter o modelo da autoridade divina dada por Deus. A esposa em submissão ao marido, o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja e os filhos obedecendo os pais no Senhor. Isso reduzirá ao mínimo as oportunidades do diabo a qualquer lar. Satanás tem um interesse todo especial na igreja. Podemos crer sem sombra de dúvida que ele fará tudo o que estiver em seu poder para desviar, atrapalhar, enfraquecer e destruir o ministério da igreja. A organização do diabo tem um demônio príncipe escalado para cada igreja local. Muitas igrejas têm histórias ou históricos, de certos tipos de problemas. O espírito príncipe sobre aquela igreja pode ser identificado com facilidade pelo tipo de problema sempre sofrido naquela igreja. Em algumas igrejas você encontrará o espírito de contenda, membro contra membro. Isto é uma das armas principais de Satanás. Ele provoca ciúmes e competições. Os cristãos se encherão de orgulho, pensando que são melhores uns que os outros. Enquanto os cristãos estão lutando entre si, eles não estão lutando contra o diabo. Este é o alvo dele. Então ele vence. Outras igrejas são controladas pelos demônios de doutrina. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Em outros casos, a doutrina não é falsa, mas o diabo cria uma obsessão por doutrina. Ele consegue fazer o grupo concentrar-se numa faceta de verdade, que negligencie a ministração do conselho completo de Deus, e assim a igreja acaba sendo desviada. Alguns dos demônios são especialistas em fazer a igreja operar com talentos e habilidades naturais, ou humanas, em vez de depender do poder do Espírito Santo. Algumas igrejas estão ainda hoje com a sua vista vendada ao derramamento do Espírito de Deus e continuam operando com o poder da carne. Há espíritos príncipes de denominacionalismo e secretismo cujo alvo deles é dividir o corpo de Cristo, é criar divisão. Quando eu vi o nome da igreja independente fundamental, senti que ela estava anunciando o demônio reinando sobre aquela congregação. Algumas igrejas são famosas por seu orgulho espiritual e por seu isolacionalismo. Os demônios de mundanismo e materialismo reinam sobre algumas igrejas locais. Seu ministério espiritual é apagado. A ênfase está em festa de todo tipo, bazares, vendas de doce e etc. A lista continua sem fim. Formalismo, ritualismo, controle pelo pastor ou grupo, complacência, indiferença, pessimismo, obsessão, problemas sem soluções e por aí vai. O capítulo 2 de Joel chama o povo de Deus a levantar-se em luta contra a escuridão e as densas trevas, mas em primeiro lugar é chamada ao arrependimento e à volta a Deus. Joel 2:2 diz: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rogai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Isso aqui é uma chamada para a igreja de hoje, para que cada congregação local rejeite os seus pecados e se humilhe diante de Deus. Que se levante, então, no poder de Deus, contra o adversário espiritual aliado contra a igreja. A igreja tem de aprender como enfrentar as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estes espíritos príncipes sobre as igrejas podem ser amarrados e suas vozes apagadas. Deus deu poder ao povo dele, e é responsabilidade da igreja usá-lo hoje e agora. O anjo que visitou Daniel disse que tinha lutado com o príncipe da Pérsia, quer dizer, a potestade demoníaca sobre aquela nação. Vejamos isso como evidência de que Satanás designou um demônio poderoso para reinar sobre cada nação do mundo, sobre cada cidade e sobre cada comunidade. O espírito príncipe sobre a comunidade onde eu era pastor foi revelado a mim por uma visão que veio de Deus, mostrando para mim uma criatura grande, semelhante a um povo, suspenso por cima da comunidade. Na cabeça do bicho estava escrito ciúmes, e os tentáculos dele estendiam-se, entrelaçando e esmagando cada faceta da vida daquela comunidade, das igrejas, escolas, comércios, vida social, governo, recreação e relações pessoais. Os tentáculos representavam briga, crítica, ciúmes, calúnia, ganância, mexerico, egoísmo e cobiça.
Quanto mais refletíamos sobre a visão, mais entendíamos a veracidade e a certeza de sua realidade. O ciúme em todos os seus auxiliares estavam segurando a comunidade. Quando cheguei a esse local para pastoreá-lo, 2 pastores fizeram uma visita para me avisar que a minha presença não era necessária nem desejada. Eles me convidaram a sair, baseados no fato de que suas igrejas já eram suficientes naquele lugar. O espírito de ciúme estava se manifestando nas igrejas. Deus me mostrou em espírito, através de uma visão, que eu não estava lutando contra os meus colegas, contra esses pastores, mas sim contra principados e potestades do diabo. A esperança para nossa comunidade e nação não está nos programas do governo, nem nos programas sociais, nem na educação e nem na ciência. Nossos problemas são principalmente espirituais. Deus nos deu armadura espiritual e recurso para ganharmos a vitória. A igreja tem a resposta. Ela deve tomar a ofensiva contra os poderes demoníacos enquanto ainda tem poder. Como pode ser realizado? Através do combate contra esses poderes numa luta espiritual. Verbalize sua posição em Cristo e sua autoridade sobre essas forças. Exatamente como você faria numa luta pessoal. Aleluia! Os cristãos em toda parte estão aprendendo as técnicas da luta espiritual. Um reavivamento está sendo iniciado. Capítulo 4. O valor da libertação. Libertação é o nome que se dá ao processo de expulsar demônios. A libertação não é uma panaceia ou um cura-tudo, mas mesmo assim ela é uma parte importante daquilo que Deus está fazendo em relação ao reavivamento da igreja atual. Alguns esperam demais da libertação e outros esperam muito pouco. Com toda honestidade, temos de procurar saber o papel de que a libertação pode ter em nossa vida e perceber qualquer benefício que ela ofereça. Aqueles que Deus colocou no ministério de libertação não têm de sair à procura de serviço. É claro que Deus está colocando no coração do seu povo o desejo de purificar sua vida. É espantoso o número de pessoas que procuram a libertação. Muitas vezes elas se apresentam para a libertação sem saber exatamente o que elas estão procurando. Elas sempre se apresentam porque estão procurando a Deus. São crentes que desejam crescer espiritualmente e sabem que todas as barreiras têm de ser destruídas. A igreja é a noiva de Cristo e Cristo vem para buscar a sua noiva. As escrituras dizem que a sua noiva tem de ser purificada. A libertação é uma parte essencial da preparação da noiva de Cristo. Uma vez que a igreja que Cristo vem buscar é santa e sem defeito. Temos de concordar que os espíritos imundos têm de ser expulsos de nossa vida. Será que essa purificação é um ato soberano do Senhor ou será que é responsabilidade do crente? Apocalipse 19:7 diz: Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Este versículo enfatiza a responsabilidade humana. É nossa responsabilidade nos prepararmos para a vinda de Cristo. Parece que alguns estão esperando a vinda do Senhor em uma hora em que acontecerá neles automaticamente uma grande transformação, quando todas as deficiências serão corrigidas milagrosamente num instante. A Bíblia diz: transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. 1 Coríntios 15:51. Mas isso se refere somente ao nosso corpo mortal, tornando-se imortal. Devemos evitar a interpretação demasiada dessa passagem. O trecho da carta aos Efésios já citado fala que a noiva é purificada por meio da lavagem da água, pela palavra. Num sentido, isso quer dizer que fazemos nossa própria lavagem, mas no outro sentido significa que é o noivo que a faz, de modo que ele é quem providencia a água significa a palavra. Todo mundo sabe que uma noiva, ela gasta muito tempo diante do espelho, quando ela está se arrumando para o seu noivo. A palavra de Deus é aquele espelho, diante do qual ficamos a nos preparar para a vinda de Cristo. Lá em Tiago 1:23, a palavra diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas sim operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando Esther foi preparada como noiva para o seu rei, ela passou um período de preparação. Pela Bíblia, sabemos que ela passou 1 ano de purificação no óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes em unguento. O rei providenciou tudo o que ela precisava. Essas coisas falam simbolicamente. O nosso rei providenciou para nós a maneira pela qual purificamos o nosso corpo. O óleo representa a unção do Espírito Santo. Seremos ungidos com o poder do Espírito Santo. Hoje há uma ênfase nova e refrescante nos dons e nos frutos do Espírito. A noiva está se preparando para o seu noivo. Os demônios são inimigos dos dons.
e do fruto do Espírito Santo. Os demônios podem impedir o desenvolvimento deles na vida cristã e assim podem impedir o crente em sua preparação para a volta de Cristo. Por isso que a libertação que está acontecendo hoje é uma parte essencial da preparação da noiva. Por exemplo, um dos dons do Espírito é a profecia. A Bíblia diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Romanos 12:6. O demônio da dúvida ou da descrença pode impedir o fluxo da fé e assim impede o fluxo da profecia. O dom da profecia pode manifestar-se em algumas pessoas somente depois que os espíritos que impedem nelas a fé sejam expulsos. É a mesma coisa com os outros dons. Verificamos que algumas pessoas que estão pedindo batismo no Espírito Santo não conseguem falar em línguas e outras são limitadas a poucas palavras. Muitas vezes isso acontece por causa da influência demoníaca. Em muitos casos, a pessoa estava envolvida em práticas ocultas, seja elas quais forem. Tal envolvimento com o oculto, seja por inocência ou ignorância, abrirá uma brecha para a opressão demoníaca e o impedimento dos dons do Espírito Santo. Por isso que é de máxima importância renunciar e ficar liberto de tudo o que seguiu entrada por meio do oculto. Peça ao Espírito Santo para te revelar e fazer lembrar de cada porta que tenha sido aberta por você ou por outros durante a sua vida. Atingir o fruto do Espírito é um dos alvos especiais do inimigo. O primeiro, o fruto principal, é o amor. O amor é algo para ser recebido, tanto quanto manifestado. O demônio de ressentimento pode vencer o amor na nossa vida. Muitas pessoas não sabem por que não são capazes de amar uns aos outros como deveriam amar. Tal problema é uma forte indicação da presença de um demônio de ressentimento ou da falta de perdão. Geralmente, ressentimento convida outros demônios para viver em você, tais como amargura, ódio e raiva. O amor também ele pode ser impedido pelo espírito de rejeição. Este espírito é muito comum e muitas vezes é o espírito-chefe dentro de um indivíduo. O espírito da rejeição tem a oportunidade de entrar quando a pessoa não é amada na infância. Os pais, com muita facilidade, abrem portas para a entrada de espíritos de rejeição na vida dos seus filhos quando não lhe mostram o amor adequado. Ao mesmo tempo, não deixa a pessoa amar os outros. O demônio da rejeição tem de ser expulso antes que a pessoa amadureça no amor cristão. Se Satanás pode conseguir fazer o cristão sentir-se envergonhado por estar endemoniado, ele também pode impedir que o cristão procure libertação. Se por um lado não podemos pôr a culpa toda em Satanás e em seus demônios por todos os nossos problemas, por outro sabemos que podemos culpá-lo por muito mais coisas do que imaginávamos. De fato, alguns cristãos não percebem que os demônios são os responsáveis por seus problemas. Ao sabermos que eles realmente entram em nossa vida, deveríamos fazer de tudo para ficar livre deles. Inumeráveis são os cristãos que encontram uma verdadeira ajuda por meio do Ministério de Libertação. Certos problemas que passaram longo tempo sem solução, quando meios tradicionais estavam sendo utilizados para solucioná-los, agora estão sendo resolvidos através do Ministério da Libertação. Isso nos faz pensar na razão por que temos levado tanto tempo para reconhecer as verdades da Palavra de Deus.